Olá, turma. Sou Rosimar, faço parte do mestrado profissional de Educação Física Escolar, PROEF, Núcleo UPE, Recife. Aqui é uma atividade da disciplina Problemáticas de Educação Física, no qual eu e minha colega de mestrado, Nayara Galvão, vamos trazer um resumo esquemático dos textos dialogados e trabalhados na disciplina. Bem, o primeiro texto é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. O texto traz algo relacionado à atuação do docente, que ele divide em categorias, que são os tradicionais, né, são os professores que atuam de forma que predomina o princípio do rendimento atlético e esportivo, né? A comparação de rendimento, a competição, a regulamentação rígida, o sucesso como sinônimo de vitória e a questão da racionalização de meios e técnicas, né? Essa é a categoria tradicionais. Ele traz também um abandono do trabalho docente, que ele descreve no texto que são os professores que orientam a aula, no qual os alunos que escolhem a atividade a ser realizada na aula, né? E os alunos que não desejam realizar a aula ficam tranquilamente sem fazer nada. E o professor não tem uma intervenção junto com os alunos. Tem também a prática inovadora, que ele coloca no texto, que são os professores que trabalham na sua prática cotidiana na renovação pedagógica, ou seja, tenta inovar nas suas práticas, né, vendo os conteúdos da educação física de forma mais contextualizada, que tenta dinamizar a aula, que tenta incluir o aluno no processo educacional. Então, essa é a questão a categoria descrita no texto como prática pedagógica inovadora, né? Também na atuação docente ele apresenta 4 dimensões. Essas 4 dimensões de análise traz também o processo de transformação da área, de como a área da educação física houve sua transformação desde a sua legitimação e com relação a os profissionais que estiveram presentes naquele processo e que tiveram naquele processo anterior, ou seja, anterior à transformação da área, a renovação pedagógica, que hoje em dia se veem como se aquele processo formativo na sua formação como professor e sua experiência como docente estivesse ser relegado ao nada. Ou seja, eles percebem que aquilo que eles foram aprendido e ensinou durante o tempo não dá conta, ou senão agora está se falando que foi um erro, né? Está sendo um erro eles trabalhar daquela forma. Então, esse é o processo de transformação da área que trouxe essa dimensão de análise, né, dos professores. E as condições de trabalho. Tem outra dimensão de análise, a segunda dimensão de análise, que fala sobre a condição estrutural do professor para implantar a sua aula, a sua metodologia, vem com relação à remuneração salarial, o tempo que ele tem para planejar, refletir, a estabilidade com relação ao laboral, com relação ao trabalho dele, o número de escola que ele trabalha, também a quantidade de alunos em infraestruturas e materiais no seu cotidiano. Outra dimensão de análise também é relacionada à cultura da escola, a cultura e sua relação com a disciplina. E podemos citar a invisibilidade do conhecimento disciplinar, ou seja, tem os profissionais que trabalham na escola, tanto os profissionais como os docentes, a comunidade escolar no todo, vê a educação física somente com papel definido, né? Esse papel que os docentes, quando chega um
professor de práticas inovadoras, que vem trazer o papel da disciplina, ele muitas vezes bate de frente com esse tipo de visão, dessa invisibilidade do que a educação física pode ofertar aos alunos no seu cotidiano pedagógico. Aí podemos citar outra análise, né, que seja a disposição sociais atualizada do professor. Essa dimensão é um pouco pessoal ou individual, né, pode ser levado em consideração o lugar que o professor coloca, né, com relação à sua atividade profissional. Que lugar ele coloca o que ele faz? Ele coloca em que patamar, né? Ele acha que é algo que lugar ele ocupou na organização, esse trabalho ocupou na organização da vida dele. Esse trabalho, essa docência na educação física foi relegada a que lugar, né, na vida dele. Então, é relacionada mais pessoal, mas tem uma questão mais individual também, né? E tocando em outro texto, né, a gente pode estar dialogando aqui sobre o texto, a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, de Soraya Darido, né? Que ela traz no texto que existe dupla características, que pode ser chamada também dupla, né, que também podemos citar, que ela cita também que pode ser ambiguidade, né? São o saber fazer, que são saberes referentes ao procedimento de como fazer, né? Tem um olhar mais sobre a prática pela prática, e o outro sobre o saber sobre o fazer. Tem os saberes procedimentais, conceituais e atitudinais. Esses saberes são sempre relacionados e não fragmentados durante a prática pedagógica do professor de educação física. Ele tem sempre um olhar amplo com relação à cultura corporal do movimento, né? Sempre um olhar amplo com relação à temática, que ele trabalha de forma procedimental em relação a como fazer, e conceitual em relação ao conceito e atitudes com relação aos valores e as atitudes relacionadas a esse tema na sociedade, né? Valores, atitudes e possibilidades. Outro texto também que foi trazido na disciplina, com as questões legais, educação física com componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Ipolceto e Soraya Darido. É bem interessante esse texto porque ela traz as legislações presentes da educação física, né, desde a LDB de 61 e 71, né, que traz essa LDB, né, promulgada em 61 e a de 71 também, traz uma prática facultativa da educação física, alguns alunos com algumas condições descritas na lei. E a gente pode citar que são alunos que trabalharam, né, naquele tempo, mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. Então a gente já nota que retira o direito de alguns alunos presentes na escola do conhecimento da educação física, bem como relega a educação física a uma questão da prática pela prática, ou seja, é uma disciplina que somente pode ser vista como prática, não pensar sobre a prática, né? Que leva também à exclusão. Nesse mesmo ano, no ano de 1971, saiu um decreto, o 69450, que atribuiu à educação física a atividade relacionada a um fazer prático. Ou seja, é uma disciplina que está na escola, isso o entendimento lá desse decreto, que está relacionado a fazer prático, e não precisava de uma reflexão teórica, né? A gente nota que ainda esse tempo via a educação física como algo prático, não pensar sobre a prática, né? E também a gente pode apontar como um certo avanço, né,
foi citada no texto também, que educação física na LDB de 96, que é a mais recente, né, que a gente estuda hoje em dia, teve um avanço, porque já que no decreto foi colocado como atividade relacionada ao fazer prático, e na LDB de 96 já tem um avanço com relação ao patamar de atividade para um componente curricular obrigatório da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Então, ela tem que ser um componente curricular obrigatório e fazer parte da proposta pedagógica da escola. Então, a gente já nota um avanço. Mas a gente nota também que os alunos do ensino noturno também são colocados à margem. E ele é colocado como facultativa a prática da educação física, né? Aí, complementando a lei da LDB, teve também, e o texto cita, a lei de 10.793, de 2003, que altera a facultatividade, né, com relação aos alunos e os jovens, jovens, adultos, crianças, que participam da aula de educação, que estão na aula de educação física, são facultados aquela mesma situação que foi citada, né, com algumas alterações citadas lá na lei da promulgada de 61 e 71, com algumas alterações, né? Ele volta que é facultado em alunos que cumprem a jornada igual superior a 6 horas, isso mantém, né? Só mudar o texto, maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar e que tenha prole. A gente nota que ainda existe a visão da educação física, que tem um fazer a prática pela prática, e também tem um fazer meramente biologicista, né? A gente já nota esse retrocesso, apesar do avanço, né, colocado na LDB de 96, mas a gente ainda permanece com esse retrocesso nas aulas de educação física, né? Nas aulas não, com relação à legislação. Tem outro texto também que foi citado na disciplina e conversamos e debatemos na disciplina, foi afastamento e disciplina dos alunos, que o texto traz que os principais motivos são mais aulas no contraturno, a repetição dos conteúdos, o insucesso e exclusão e turmas numerosas, né? E cita como possíveis soluções o planejamento participativo, a sistematização e a diversidade dos conteúdos, a promoção de atitudes inclusivas na aula, para que aqueles alunos que a aula tenha, né, um cunho de inclusão, não de exclusão, que coloque o aluno como protagonista na aula. E ele também cita algumas experiências que caminham nesse sentido, que é citado no texto como aprendizagem cooperativa, Sport Education, modelo de responsabilidade social, futebol galerreiro, avaliação participativa, agrupamentos produtivos e monitorias. Bem, foram esses textos. Como eu vou dividir aqui esse compilado com minha colega Nayara, ela vai dar seguimento à apresentação. Então, dando continuidade a esse pequeno compilado com os textos da disciplina Problemáticas da Educação Física, vamos falar agora sobre o texto sobre inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Para começar a falar sobre o tratamento do esporte, vamos falar sobre os diferentes períodos do tratamento desse esporte na educação física escolar. No período higienista, o esporte ele passou a receber mais atenção na educação física escolar, onde a educação física ela baseava-se em aspectos médicos, tendo como objetivo a busca da saúde, possibilitando um corpo higiênico e um corpo forte. Posteriormente, a educação física sofreu influência militar, inserindo nas pessoas um ideal de nacionalismo e patriotismo.
Vale ressaltar que tanto no período higienista como no militarista, a referência ela era alicerçada nos aspectos biológicos, onde o ensino do esporte ele se concentrava nos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas. O texto ele diz que nesse momento histórico, o esporte ele é apresentado como uma atividade com fim em si mesmo, sem haver nenhuma preocupação com a contextualização da prática, ficando concentrado no ato de jogar. Após o golpe de 64, o esporte ele foi mais estimulado nas aulas de educação física escolar, tendo como meta a busca do resultado em competições, onde esse período ficou caracterizado por um período esportivista. E na maioria das vezes, o conteúdo esportivo se restringia apenas a 4 modalidades convencionais, que hoje a gente conhece comumente como Quarteto Fantástico, que é o futebol, o handebol, o vôlei e o basquete. Com o passar do tempo, houveram algumas críticas na forma da utilização do esporte na educação física escolar. E aí surgiu a dúvida se seria um esporte na escola ou o esporte da escola. O esporte na escola ele tem uma característica esportivista, onde prevalece as competições formais, a identificação de talento, e o professor ele tem um papel como treinador e o estudante como um atleta, causando exclusão durante as aulas de educação física, pois o mais habilidoso se destaca. Já no esporte da escola, tem como objetivo o conhecimento daquela modalidade, tem caráter inclusivo, pois não tem esse destaque exclusivamente dos estudantes mais habilidosos, e o papel é de professor e de aluno, tornando um ambiente mais inclusivo. Na década de 80, surgiram novas tendências pedagógicas para o componente curricular, caracterizado por abordagens pedagógicas inovadoras, onde essas abordagens elas defendem tratar o esporte pedagogicamente, contextualizar nas aulas de educação física, trazer debates sobre o esporte e as questões sociais, a atenção e a inclusão de todos os estudantes e a diversidade no universo esportivo, apresentando diversas modalidades aos estudantes. Outro texto trabalhado na disciplina foi o texto sobre educação física escolar e a questão de gênero, onde teve como autor Osmar Moreira de Souza Júnior. Outra grande problemática da educação física são as questões de gênero, e é importante entendermos conceitos básicos, onde o autor ele traz esses conceitos básicos no texto, sobre gênero, sexo e orientação sexual. O gênero é como aquele ser se identifica, o sexo é o sexo biológico daquela pessoa, e a orientação sexual diz respeito a como as pessoas se relacionam. Tudo isso nós sabemos que nas aulas de educação física, elas são compostas por meninos e meninas, não tem essa separação. Mas, ainda hoje, existem professores que optam por separar os estudantes durante as aulas de educação física. E desde a década de 90, através da lei de número 9.394 de 96, que a prática da separação dos estudantes por sexo não é mais válida. Como eu falei antes, até hoje existem alguns professores que utilizam dessa estratégia, dessa forma de aula, e por muitas vezes ocorrem das atividades serem diferentes, uma atividade para os meninos e outra atividade para as meninas, quando ocorre essa separação. Algumas justificativas para essas aulas são
as diferenças biológicas e a construção cultural dos corpos. É utilizada essas justificativas e, com isso, priva os estudantes de alguma prática durante as aulas. Utilizando as justificativas das diferenças biológicas entre os meninos e as meninas, muitas vezes são ditas que as meninas são mais fracas e, por isso, não podem praticar determinada atividade, como, por exemplo, o futebol. E sobre a construção cultural, muitas vezes é criada a justificativa de que tal coisa é de menino e tal coisa é de menina. Por exemplo, o futebol é de menino e o queimado é de menina. E com isso, tanto os meninos quanto as meninas, por algum momento, acabam sendo privados de praticar alguma atividade durante as aulas. Com isso, foram dadas algumas alternativas didáticas através de 2 eixos orientadores. No texto ele fala sobre o eixo orientador orientado para sensibilização e o outro voltado para a vivência de situações inclusivas. Por fim, o último texto trabalhado durante a disciplina foi O Ensino por Meio de Temas Geradores, de Jaqueline de Moraes Costa e Nilcea Aparecida Maciel Pinheiro, onde é mais uma estratégia que pode ser utilizada para o ensino, que é o ensino por meio de temas geradores, a fim de levar para o estudante uma formação integral, despertar nos estudantes um olhar mais crítico, trazer um ensino contextualizado, onde o professor ele é transformador da realidade. O desafio do professor é construir práticas que propiciem aos alunos uma visão mais crítica do mundo, onde essa preocupação tem sido tratada por algumas tendências educacionais progressistas. Uma dessas pedagogias é a pedagogia libertadora, que foi criada, pode-se dizer, por Paulo Freire, através da educação de adultos, onde o mesmo utilizou palavras geradoras, e depois esse termo palavras geradoras foi mudado para temas geradores, e o autor ele utilizou de situações que cercavam a realidade de educandos e educadores. Para utilizar dessa estratégia, desse método, dessa pedagogia do ensino de temas geradores, existem 3 etapas do trabalho com esses temas, onde o início ocorre pela etapa da investigação, onde o educador fará o levantamento de temas e palavras de grande relevância na vida dos educandos. A segunda etapa é a etapa da tematização, que se manifesta no momento em que a temática é apresentada ao grupo a partir de uma situação real, denominada situação figurada ou codificada, e posteriormente será passado pelo processo de decodificação. E a terceira etapa é a etapa da problematização, que é o momento em que se efetua a praxis, delineado pela relação, pela reflexão-ação. E esse foi o nosso compilado através do mapa mental, de um mapa conceitual que foi solicitado para essa atividade da disciplina.